É isso aí, gente. Recebendo aqui Giovanni Fopa, o preparador físico hoje da seleção feminina de vôlei sub-23. Um amigo assim maravilhoso que eu tive o prazer e a honra de conhecer alguns anos atrás, na verdade, no curso de formação de coach esportivo da Nel Salgado, que é uma profissional assim absurda, 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 assim, multivencedora. Treinou a Rafaela Silva do judô, dentre outros assim, atletas de destaque no cenário, né, internacional, atletas brasileiros. E Giovanni, esse amigo que, assim, que foi muito interessante, né, Giovanni, na nossa, quando a gente se conheceu, que foi algo assim, uma sinergia assim maravilhosa logo de cara. E assim, e para a gente aqui, tanto para mim quanto para o Zé, que participou desse com, né, palestrante, assim, foi um tempo assim muito maravilhoso. E hoje estou tendo a honra de recebê-lo para a gente conversar um pouco sobre esse eixo, né? O coach esportivo, ó, na verdade, a alta performance esportiva dentro dos negócios, e falar sobre esses limites, aonde vai os limites, até quando esses limites são, a gente pode ser flexíveis ou não, e o que isso reverbera na nossa vida pessoal, na nossa família, porque hoje a gente tem diversos casos dentro da área, principalmente da psicologia, de pessoas, de empreendedores que tiveram estafa, passaram por situações emocionais que atrapalharam a performance e o resultado dos seus negócios. E eu queria, Giovanni, que você se apresentasse um pouco de maneira muito rápida para as pessoas conhecerem a tua trajetória, né? Porque quando a gente se conheceu, você estava trabalhando no COB, né? E agora, naquele momento, fazendo já uma migração para aplicar a tua metodologia de preparação física esportiva para os negócios, para líderes, para gestores. Queria que você falasse um pouco sobre a tua trajetória, quais os times que você treinou, aonde você rodou por esse mundo. Queria deixar esse tempinho para você se apresentar. Éder, boa noite, meu amigo. Muito obrigado. Muito feliz em estar aqui nesse momento, nesse bate-papo aqui. Realmente nos conhecemos e foi uma sinergia muito bacana num curso que eu acho que foi muito importante, né? Com a Anel, que é uma excelente é, coach desportiva, né? Uma pessoa que sabe muito bem lidar com as emoções dos atletas. E eu acho que ela nos passou muito sobre isso naquele curso, né, Éder? E a gente foi alimentando essa amizade depois e hoje estamos aqui fazendo essa troca aqui nesse assunto que, sim, hoje em dia ele, ele está cada vez mais relevante, não é? Porque buscar resultados, sim, é o que todos queremos, mas tudo tem um limite, né? Eu acho que o resultado ele está relacionado à nossa felicidade, a estar bem Sim. mentalmente. Né? A minha história com o esporte, Éder, ela é já mais de 25 anos que eu trabalho principalmente com o voleibol de alta performance, né, com times profissionais. Trabalhei já na Rússia, na Polônia, na Itália, em grandes times do Brasil. E esse ano eu tive o prazer de servir a seleção brasileira feminina sub-23. Ganhamos o Campeonato Pan-Americano, os Jogos Pan-Americanos da Juventude, que foi uma experiência muito, muito, muito interessante. E nesse período todo, lidando com atletas, entendendo como é a mentalidade e claro, uma vulnerabilidade também desses atletas campeões, que não é que eles estão 100% do tempo na sua melhor performance. Existem momentos onde eles têm maior fragilidade, onde eles estão performando mais ou menos, e saber lidar com essas situações é o que transforma eles em grandes campeões, né? E aí, estudando um pouco sobre gestão, que foi quando eu fui para o COB, né? Eu já tinha me formado em gestão esportiva, e aí nos conhecemos, eu estava trabalhando no COB.
começa a vir um pouco mais do conhecimento do mundo corporativo. Quando você fala em gestão, quando você fala em trabalhar com equipes, dentro de um cenário diferente, mas muitas coisas que nós aplicamos no esporte, elas são aplicadas também nesse mundo corporativo. E aí que veio essa vontade, né, de passar um pouco também dessa experiência por analogias para as pessoas de maneira geral. Excelente. Excelente, excelente. E o interessante aqui, pessoal, desse tempo, desse bate-papo nosso, porque o Giovanni, como multicampeão, que ajudou muitos atletas a performar e a chegar atingir o seu máximo de rendimento, mas também como equipe. Que uma coisa é o atleta individual performar, outra coisa é essa equipe estar sinergicamente no mesmo nível, né? De forma que isso se resulte em resultados, sendo um pouquinho redundante aqui. E a gente vai falar que, principalmente, quebrar o mito que a alta performance não significa viver no 220 volts. Isso é uma questão muito importante, mesmo no esporte. Porque quando a gente trata de negócios, acaba tendo assim, uma certa flexibilidade, porque apesar de se querer o resultado, mas não é uma coisa tão latente, tão visceral como no esporte, principalmente de equipes de destaques, né? E também mostrar que o esporte ensina que o limite, isso que é o mais interessante, não é uma fraqueza, mas sim uma estratégia. E é isso, né? Giovanni, já de bate-pronto, quando a gente fala sobre o overtraining, quando esse excesso de treino, excesso de dedicação, que você acaba superando a tua estrutura muscular e emocional, a gente traz esse recorte e faz uma analogia muito direta com o mundo dos negócios, mas principalmente com a vida pessoal de cada empreendedor, de cada líder. Nos nossos treinamentos e nas nossas mentorias, consultorias, a gente fala sempre que o ser humano continua sendo ser humano. E ele tem as suas necessidades gerais, principalmente emocionais e familiar. Quando as pessoas assim, elas começam a ter excessos, isso de alguma forma vai resultar em algum prejuízo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, dentro da tua experiência, como é que os excessos eles acabam gerando prejuízos talvez até irrecuperáveis. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente essa tua experiência nesse sentido. A necessidade assim no esporte, né, de treinamento constante, né, e a gente vê isso de treinar todo dia, de treinar várias vezes por dia, e o voleibol por muito tempo foi exemplo disso, né? O voleibol treina muito, o voleibol treina muito, o voleibol treina muito, né? Ela é uma linha muito tênue entre treinar muito e treinar certo, né? Que fica aquela mensagem assim, você tem que estar dando o teu máximo, tem que estar quebrando barreira diariamente. Isso é a melhor receita para não dar certo, não é? De você estar todo dia te forçando, indo além, porque você tem um limite tanto físico quanto mental para aqueles processos, né? Tanto que uma das principais estruturas que se tem dentro do treinamento esportivo são os planejamentos. No planejamento, você olha para o teu ano, para teu mês, para tua semana, e define os momentos aonde você vai ter que estar performando melhor, e aí você faz uma escala de trabalho aonde você vai ter dias mais intensos, dias menos intensos, dias onde você vai trabalhar de uma maneira, dias onde você vai trabalhar de outra maneira, para que você tenha o resultado que deseja,
sem levar ao excesso. Até porque, quando a gente fala em preparação física, né, a melhora de uma condição física, seja ela de um atleta ou seja ela de pessoas normais, ela sempre observa um triângulo, né, que é o treinamento em si, o descanso, que vai efetivamente te dar o ganho, e a alimentação, né? Então, esse tripé aí ele tem que estar bem equilibrado. Se eu exagerar muito no treinamento, virão as lesões. Provavelmente no momento onde esse atleta tem que estar no seu máximo, ele não vai estar, né? Sem falar, claro, hoje dos danos emocionais que são causados por essa cobrança extrema e diária, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. E assim, eu acho que para o nosso dia a dia também, né, a gente procura trabalhar dando o nosso melhor, e nem sempre estamos, né? Aí é aquilo que você fala, né, de que não é a alta performance, e sim a sua melhor performance. Então, isso que a gente tem que levar em consideração, de que forma nós vamos nos organizar ou criar os nossos hábitos para termos a nossa melhor performance. E aí existe, sim, algumas formas de se chegar a nesse ponto, né? Eu acho que tanto no esporte como na vida pessoal, em quem trabalha, né, nas suas funções diárias, ter esse balanço é fundamental. Assim, excelente essa sua fala, porque realmente a melhor performance é aquilo que você pode ter um resultado muito bom, mas sem perder valores que são irrecuperáveis. A gente costuma muito dizer que, principalmente hoje, dentro da nossa mentoria, né, a gente trabalha muito com a questão do branding, mas não apenas da questão do logotipo, desenvolver, criar uma estratégia de comunicação, mas principalmente é gerar valores para as empresas. E que valores são esses? Valores aonde as pessoas, que todo negócio se faz por pessoas, igual um time, enfim. E essas pessoas precisam estar bem para poder entregar o seu melhor com mais qualidade. E o que mais a gente, um dos dois assuntos assim que estão muito em voga dentro do empreendedorismo e de uma maneira geral nas carreiras é inteligência emocional, que o esporte precisa ter muito, e naquele bate-papo nosso a gente falou muito sobre isso, a questão da inteligência emocional, e dois, a gestão do tempo, né? Hoje, por exemplo, como é que a gente busca ajudar gestores, ajudar empresários, até eu mesmo, assim, volta e meia eu preciso estar muito, muito vigilante na questão do tempo, porque, primeiro, para mim, o valor família é insubstituível, é inegociável. Um outro valor é que a gente, com inteligência, gerindo melhor nosso tempo, a gente consegue obter melhor performance e conquistar resultados, aonde nem sempre o excesso, como você falou aí, de treino, ou o excesso de trabalho vai proporcionar para a gente um determinado resultado. Mas a gente, pensando, analisando, planejando, não apenas a curto, mas médio e longo prazo, a gente tem caminhos que a gente consegue gerir melhor nosso tempo sem prejudicar nossa performance pessoal, performance de negócio e principalmente aquilo que a gente tem de valor. Eu, assim, de maneira muito prática, por exemplo, hoje, eu sei que eu rendo melhor na parte de produção na parte da manhã. Então, o que eu faço? Eu acordo bem cedo e trabalho até meio-dia, ou seja, 5 horas, produzindo tudo aquilo que eu preciso produzir, aquilo que eu preciso resolver. Depois do almoço, o que eu faço? Eu já busco administrar meu tempo para poder fazer a minha atividade física,
poder ter um momento bom no almoço com a minha família, sempre que quando eu estou em casa, eu posso vir em casa, e a parte da tarde deixo as reuniões, que é onde eu realmente preciso estar, que é o meu momento de baixa, mas é algo que eu adoro fazer, relacionar. E isso no esporte tem, né, tudo a ver, porque às vezes não é, como você falou, o treinar muito, mas é realmente treinar com consciência, com planejamento e com inteligência, e você consegue, com menos esforço, atingir resultados maiores e sustentáveis, né? Exato. Assim, a nossa é muito feito por momentos, né? Talvez em algum momento eu tenha que estar longe da minha família para me dedicar a alguma coisa, mas é um determinado momento, Dado o momento. né? Então isso está dentro de um planejamento. Nesse momento a minha exigência para algo é maior, né? No outro momento vai ser mais equilibrado. Então essa compreensão assim, né, desse planejamento, é isso que a gente fala assim. No momento de pré-temporada numa equipe esportiva a gente treina mais, né? Vai ter um momento de uma competição onde a gente vai ter que estar concentrado. Então são cargas diferentes, né, que a gente vai administrando ao longo de um período para que a gente consiga ter o seu melhor rendimento, né? Então a alta performance ela está encaixada dentro de um processo. Ela não é dia a dia sempre mais, sempre mais, sempre mais, né? E assim, quando você treina, você tem que saber o porquê que você está treinando. Quando você está fazendo algo, você precisa ter a compreensão do porquê aquilo que você está fazendo, né? Você falou em inteligência emocional. Eu tenho até aqui separado um livro do Daniel Goleman, que é o grande escritor, né, de inteligência emocional e todos os livros, que ele criou um livro que é Optimal, o nome do livro. Opa. Como atingir o desempenho máximo nas equipes e na liderança, que é a inteligência emocional revisada. E que, assim, a gente sabe um resumo, assim, né, que não é o tempo inteiro, mas qual é o teu estado ótimo, né? O que você precisa fazer para ter o teu melhor rendimento, para você se sentir melhor, né? E aí a gente começa a entender que tem algumas coisas que elas são fundamentais, Éder, para que a gente consiga render melhor, né? Primeira coisa, e é claro que eu, como professor de educação física, uma pessoa tem que ser ativa fisicamente, tem que ter hábitos no seu dia a dia de ter uma atividade física, porque você gera energia, você ganha força, você ganha resistência, você faz com que o teu corpo tenha ah, uma série de neurotransmissores que te dão energia, te dão sensação de bem-estar, te motivam para dar o passo seguinte. E aí, claro, encontrar o seu melhor momento. Para mim, o melhor momento para fazer atividade física é de manhã. Para você, Éder, é de tarde. Então, encontrar esse melhor momento é fundamental. Então, atividade física. Alimentação é fundamental. Nos alimentarmos bem, né? Encontrar uma forma de estarmos sempre estudando, que seja leitura, que seja pela internet, isso aprimora os nossos conhecimentos, faz com que um ganho cultural maior, que as nossas tarefas do dia a dia sejam melhor executadas, né? E, e ter o convívio social é fundamental. Ter o convívio social é necessário, né? Com a família, com os amigos. Então, não compensa deixar isso tudo de lado para trabalhar, trabalhar, trabalhar. Uma hora o preço vem e o preço acaba sendo alto.
né? A gente acha que fazer tudo isso a gente perde tempo. Na verdade, a gente ganha tempo e ganha performance. Isso já é comprovado, né? Vários livros a gente vê falando disso, que é comprovado na melhor dos resultados. Exatamente. Como a gente trabalha muito aqui no viés pessoal e nos últimos anos, uma questão que eu tenho, que a gente acabou identificando, quando a gente trabalha principalmente com as lideranças, né? A questão, um dos fatores assim, que atrapalha muito os resultados das empresas e rendimentos pessoais, no âmbito corporativo, é a questão realmente familiar conjugal. Uhum. E a gente, já nesses últimos, pelo menos nos últimos 5 anos, que a gente vem se dedicando muito nessa questão, e a gente já trabalha, é um trabalho que eu realizo junto com a minha esposa, já com casais especificamente, inclusive a gente até criou um livro, já assim, que a gente já vem trabalhando, que é A Conta do Amor. E foi um título bem provocativo. Por quê? Porque quando você está desalinhado, aí é onde entra a questão do planejamento, voltando, né, numa fala sua um pouquinho atrás, a questão do planejamento, dentro do relacionamento conjugal, familiar, existe uma questão que chama-se acordo. Acordo. O casal, o homem ou a mulher, define qual o seu planejamento, de que maneira vão fazer, de que maneira vão trabalhar, qual vai ser essa dinâmica, e realmente haver uma organização de propósito, realmente uma organização, planejamento de trabalho e um planejamento também do descanso, das atividades, do tempo em comum. E aí, por causa dessas dificuldades que muitos empreendedores acabam tendo na questão, né, da questão familiar e principalmente conjugal, a gente fez esse livro porque a Conta do Amor, porque há um preço a ser pago. E o final da conta vai ser o quê? Vai fechar no crédito ou no déficit. Uhum. Porque, como a gente acabou de falar, são prejuízos irreparáveis. E existem caminhos, existe o equilíbrio que você não precisa necessariamente ter uma altíssima performance, mas você pode ter a melhor performance achando, encontrando e desfrutando desse equilíbrio, né? Uhum. Sim, não, com certeza. No esporte existe, é necessário esses acordos serem muito bem feitos, porque a gente acaba perdendo muito do convívio com as nossas famílias, não é? Porque você tem que jogar final de semana, tem que ter um volume de treino grande, às vezes viaja para uma pré-temporada e a família não pode ir junto. Quem viaja de seleção para uns Jogos Olímpicos ou para uma competição longa, às vezes fica 3 meses fora, entendeu? Então, é um assunto que tem que ser muito bem trabalhado, né? É aquilo que nós comentamos ontem, dentro de um planejamento. Nesse momento, a dedicação tem que ser mais para isso, porque tem um propósito de se fazer, né? Porém, todos os outros momentos, esquece tudo, esquece telefone, esquece e dedica à família, né? No final de tudo, você vai ver que é o que mais importa, né? De você ter aproveitado mais tempo com a tua esposa, com os teus pais, com os teus filhos, com as pessoas com quem você ama, né? Você criou a tua história, mas também aproveitou tudo isso. Então isso é fundamental. Não pode chegar no final e falar: errei nesse meu investimento, né? Errei no investimento. Isso, eu acho que a saúde mental está muito relacionada à família. A pressão que você suporta do teu dia a dia, se você chegar em casa e ter alguém, né, para compartilhar ou só estar aí junto, contribui um monte. No esporte, isso é fundamental. No esporte, isso é fundamental. Ver A atletas que têm uma gente base familiar boa, a performance é melhor.
O interessante é que, por exemplo, a gente pega os últimos anos aí, pelo menos assim, onde eu acompanho muito do futebol, a gente tem o caso, por exemplo, do John Kennedy, do Adriano, até Imperador, voltando um pouquinho mais no passado, e que tiveram muitas dificuldades e poderiam ter uma carreira muito mais longínqua, mas não acabou interrompendo aí algo ainda numa fase ainda de auge por causa de questões familiares, no caso o Adriano Imperador, o John Kennedy, por conta de questões, né, familiares, vê que tem uma oscilação muito grande e de um jogador que é talentosíssimo e que, né, dispensa qualquer comentário, né? E a gente é muito visível e perceptível como a questão familiar está tão, assim, realmente tem um efeito muito positivo se for bem uma família bem estruturada, mas pode ser também um fator muito negativo se caso nesses casos, né, de que quando há uma disfuncionalidade quando não se tem esse âmbito familiar tão bem estruturado, né? Não, isso com certeza ele faz uma diferença tremenda, né? E outro ponto, assim, sabe, Éder, que muitas vezes também acontece de famílias estruturadas, só que a pessoa não está disposta a pagar um certo preço. E isso não é um julgamento de certo ou errado, Sim. né? Vamos pegar um exemplo do esporte, seja qualquer esporte. Uma família bem estruturada, a pessoa recebe uma proposta para ir jogar na Europa e não consegue ficar longe dos hábitos da família para que tenha novos ganhos. E isso faz parte um pouco, esse desconforto, né? A gente está falando assim da alta performance, a gente tem que tomar os cuidados, mas para que a gente consiga evoluir também fazem parte os desconfortos, né? Desconforto de estar longe de uma família, desconforto de daqui a pouco não estar no tempo que você gostaria de estar. Então acontece muito disso, sabe? De ter o suporte familiar e não ter a disponibilidade para enfrentar esse desconforto. Eu acho que isso também vale para o mundo corporativo, né? A gente vai ter desconfortos. Eu acho Sim. que isso que nos faz crescer, né? Você sair da zona aí de ok, isso eu sei fazer, isso estou bem, todo dia na minha casa, às 6 da tarde. Então, por isso, momento de cada coisa. Qual é o momento onde eu vou ter que enfrentar um desconforto maior para lá na frente ter um conforto maior? E isso a gente fala em todos todos os meios, né? Aquela recompensa imediata para abrir mão do futuro, ou abro a mão da recompensa imediata para ter uma situação melhor no futuro, né? Dentro dos limites, é claro, né? A gente não vai Sim. exagerar jamais, né? Sim. E é por isso que assim a gente trabalha muito dentro do livro essa questão da conta é o preço que você vai pagando durante a jornada. E não tem jeito, é um Exato. pagar de preço, sim, de renúncias, principalmente disciplina. Sim. Aí a disciplina em todos os aspectos, em aprender a dizer sim, aprender realmente a dizer espera e realmente tudo porque existe aí um acordo e um planejamento, né? A gente estava naquele bate-papo nosso, a gente conversou muito dessa questão, até mesmo que é das premissas aqui desse nosso bate-papo, é a questão da alta performance, mas principalmente entendendo o ser humano como ser humano. A gente tem, por exemplo, um destaque, né, dentro desse âmbito aí de inteligência emocional e de completude do ser humano, por exemplo, o Fernando Diniz, que assim, é um destaque que está em voga no momento,
que é a questão dele, daquele técnico, que ele sabe incentivar, sabe motivar, sabe cobrar, mas ao mesmo tempo ele é um pai, um paizão, mas sem ser paternalista. Que existe essa diferença, né? Entre você Sim. abraçar os seus liderados, a entender. E dentro desse aspecto, que eu observo muito do Diniz, que, primeiro, ele é esse pai sem ser paternalista, ele sabe cobrar, motivar ao mesmo tempo, e também a importância do líder conhecer profundamente cada atleta, não apenas nas questões fisiológicas, das aptidões, dos talentos, mas, sobretudo, na questão emocional. E você comentou, né, que a questão da história, entender a história dessa pessoa, o ambiente familiar, como é que é isso dentro do esporte? Éder, assim, qualquer equipe, qualquer time, qualquer grupo de pessoas com que você esteja envolvido, né, para que você tenha uma relação melhor, para que você tenha a possibilidade de obter mais de cada um, você precisa entender que ser humano está aí, né? Um Uhum, pouco da história, né? Você precisa prestar um pouco de atenção nos comportamentos que eles dão sinais, né? uhum, Entender quando esse atleta ou esse seu liderado apresenta alguns sinais de desconforto, não é? Para que você consiga trabalhar de uma maneira para, sim, extrair o melhor dele, mas respeitando aquele momento, né? Respeitando o lado humano, né? Porque a gente fala muito em igualdade, né? Só que quando a gente fala em igualdade, a gente esquece um pouco a história que cada um viveu, da onde cada um veio, a realidade e o momento de vida de cada um, né? No esporte tem muito disso, assim, eu não posso ah, dar o mesmo tipo de treino para um atleta que tem 40 anos e um atleta que tem 23 anos. O atleta de 40 anos já tem uma rodagem muito maior, o corpo já não responde dessa maneira. Então, se eu quiser fazer isso igual para todos, ou eu não vou estar dando o que é necessário para um de 23, ou eu vou estar exagerando com um de 40. E isso eu começo a trazer prejuízos. Então, eu preciso ter esse conhecimento de cada um desses membros de equipe, né? É, como cada um responde a determinado tipo de pressão, ou cobrando mais, ou falando mais, ou simplesmente não falando, né? Se eu tirar alguém de um jogo, como é que vai ser essa resposta? A pessoa vai xingar, vai sair de cabeça baixa, eu vou conseguir usá-la novamente. No futebol não pode entrar mais, né? Quem saiu não pode entrar, mas no voleibol tem essa questão de uhum. volta para a quadra. Então, eu preciso prestar atenção, né? O líder, aí ele precisa estar atento aos seus liderados. Afinal de contas, são seres humanos que vão agir de maneira diferente para cada situação. E isso faz parte de você extrair o melhor de cada um. Você vai cobrar? Sim, da maneira certa, depois de ter orientado várias vezes. Ah, isso eu já vi vários treinadores assim que são rígidos na cobrança, porém são muito humanos, muito amáveis com todos. Então, beleza, nós estamos nos cobrando porque nós combinamos isso. Nós ficamos de fazer algo. Por que você não está fazendo? Beleza, se você não está conseguindo, ou troca, vamos achar de uma outra maneira. Mas eu preciso, não posso deixar passar a situação, né? Um pouco dessa maneira, assim, Éder, que a gente vê no esporte, eu acho que é
dá para fazer uma analogia muito grande com o mundo corporativo, com as lideranças, de a forma que você vai extrair o melhor de cada de cada membro da tua equipe, né? A gente, tanto nos atendimentos nossos, corporativo como também conjugal, a gente aplica autoconhecimento, ferramentas de autoconhecimento, que é indispensável, tanto o DISC quanto a gente sempre faz o trabalho dos temperamentos do DISC, incluindo também inteligência emocional naquele momento da pessoa, mas a gente não tem como dividir, a gente sempre trabalha em 3 aspectos o ser humano. A primeira, que seria a sua historicidade, como é que foi a sua infância? A gente tem, inclusive, uma ferramenta, análise corporal mesmo, que é o tipo corpóreo da pessoa, ela traz muitas informações importantes, de como foi a sua primeira infância até os 6, 7 anos. Já uma segunda fase, que é a parte já de juventude, adolescência e juventude, que vai também determinar alguns aspectos do comportamento humano, quais são as suas frustrações, as suas dificuldades, traumas, etc, etc. E terceiro, qual é a sua visão para o futuro? Quais são as suas aspirações, quais são os seus sonhos? E tanto empresarial como conjugal, tudo isso precisa ser muito bem avaliado, muito bem conhecido e acordado, como a gente falou, porque isso vai determinar realmente o planejamento futuro, e até mesmo qual a resposta que, seja atleta, seja pessoa, ou seja marido ou mulher, vai dar no propósito que está inserido naquele momento, seja um time de vôlei buscando o resultado de um campeonato, seja a empresa em buscar o resultado de crescimento, etc. E assim como numa família em se manter estáveis, sustentáveis, uma família plena e funcional, né? E dentro desse aspecto, a gente também tem a questão o que a gente faz uma analogia entre as lesões, o que isso causa no rendimento do atleta já no futuro, como também os traumas e lesões que um relacionamento às vezes acontecem, são percalços. Seja, não digo nem, por exemplo, relacionamento conjugal, nem a questão de adultério, mas às vezes assim um desequilíbrio emocional, uma agressão verbal, uma discussão, um tempo onde está tendo esse desalinhamento. E quando alguma das partes perde a confiança, assim como o atleta perde confiança em si mesmo, a gente tem diversos casos. Por exemplo, agora o Neymar, que sofreu uma lesão gravíssima, está tentando, e é notório que ele não consegue fazer os mesmos movimentos que ele fazia antes da lesão. E dentro desse aspecto, Giovanni, como é que funciona isso? Dentro, realmente, na parte prática mesmo de um atleta, de um ser humano, seja atleta, seja nas corporações? Eu acho que toda lesão, né, todo o trauma que você sofre, assim, ele tem que passar por um processo de recuperação muito bem feito, não é? Para ter um retorno aos poucos, para que você consiga adquirindo confiança e deixar esse trauma não atrapalhar tanto, não é? Quem teve um problema de joelho, de ligamento cruzado no joelho, provavelmente sempre vai ter um pouco de medo de, de romper novamente, né? É, eu acho que isso, de uma maneira geral, e aí nesse exemplo que você deu de casais, mas também dentro de um esporte coletivo, ou dentro de um esporte mesmo individual, que no final das contas ele não é individual, porque você tem uma equipe trabalhando contigo, né? Um tenista, um jogador de golfe, enfim, sempre é uma equipe que trabalha. A confiança nas pessoas, né?
sempre depois de um trauma, a melhor forma é você ter pessoas com quem você confia ao teu redor, né? E isso eu acho que o esporte ele mostra Legal. muito, né? De, pô, beleza, eu confio no fisioterapeuta, a equipe, né, o resto dos jogadores estão me ajudando a recuperar bem, o treinador está me dando a possibilidade de eu fazer um retorno gradativo, né? E isso no escritório, pô, beleza, eu tive um revés na minha performance, beleza, mas nós confiamos no teu trabalho, vamos te puxar para dentro do grupo para que você, né, consiga evoluir, de que forma esse grupo vai crescendo junto, o que cada um pode oferecer ao outro, né, para que essa peça, né, essa pessoa que teve esse trauma consiga se reerguer novamente, né? Que sempre essa relação humana faz com que isso aconteça, né? Você vai se motivar a fazer mais, você vai se motivar a estar mais dedicado, a entregar cada vez mais, se você tiver uma relação de confiança e pessoas que estão à tua volta, né? Isso eu vejo muito, muito, assim, de uma atleta que agora aconteceu na seleção. Uma atleta teve numa competição antes do Pan-Americano, ela torceu o tornozelo, uma torção feia, e aí, beleza, o que que nós vamos fazer? Ou corta a atleta, ou vamos trabalhar com ela, porque nós vamos precisar dela. E aí teve ajuda de todo mundo, de toda a equipe técnica, das os demais atletas apoiando, e ela foi ganhando confiança, recuperando, entendendo o processo, que isso é um processo, né? Isso é um processo. Chegou no Pan-Americano, jogou muito bem e hoje está jogando a Superliga muito bem. Enfim, teve um apoio geral aí que reduziu o trauma. Ah, Né? Não quer dizer que ela não vai ficar com receio de torcer o pé novamente e tal, mas ela reduziu o trauma a ponto de ela conseguir performar sem medo, né? Ou sem que interferisse na performance dela. Então, essa é pessoas. No final das contas, pessoas. exatamente, né? O ser humano sendo, né, ser humano, né? Você publicou esses dias, se não me engano, foi ontem, esse final de semana, a questão do caráter. E assim, acabou que não estava dentro da nossa pauta, mas eu acho, assim, é um assunto sensacional que dentro dos todos os nossos treinamentos aqui de liderança, a gente tem até os 5 6 que todo líder precisa ter nos seus liderados para a sua equipe. É? Uhum. Que é o atributo que cada membro da equipe precisa ter, que é a competência, que é a capacidade intelectual dessa pessoa. 2, que é o comprometimento, é o quanto ele está disposto em se doar para realizar os objetivos da equipe. Que é o 3, que é o companheirismo, que é uma coisa é o comprometimento, outra coisa é o companheirismo e realmente, às vezes, você abrir mão do seu resultado em detrimento do resultado do outro, que vai ser melhor para a equipe. Existe um terceiro, um quarto, que é a parte comportamental, que a gente tem aqui, né, muitos casos, às vezes, assim, de cortes em seleções, em times, por causa de questões comportamentais, aí onde entra muita inteligência emocional. E o principal, que é o quinto C, que é o C do caráter, que Uhum. eles Uhum. podem ter todos esses outros, mas se não tiver o caráter, e que acaba que caráter é uma coisa que muitas das vezes põe, assim, derrubam resultados, né? E Sim. principalmente Sim. aquela sinergia da equipe. Eu achei fantástico a tua publicação, queria que você comentasse um pouco sobre essa questão do caráter. Éder, obrigado, cara. Assim, esse também é de um livro que eu terminei de ler, que ele chama Potencial Oculto: Como extrair o melhor de você e dos outros, né? Adam Grant. É, eu acho que sim, não adianta você
tentar atingir o máximo, deixando os teus valores de lado. Né? Eu acho que o caráter, ele não quer dizer assim aceitar tudo, mas de que você faça com honestidade, né? Que você busque algo que não seja não só para você, mas para as pessoas de maneira geral, né? Isso é caráter. Ele dá alguns exemplos assim nesse livro de que caráter de equipe, né? Não vou lembrar do ano, mas na Marinha Americana não entrava negros, né? E não entravam negros, principalmente em pelotão de elite. Quando começou a fazer isso, eles selecionaram um grupo de homens, né? Ainda nem se pensar em mulheres, mas de homens negros para passar por um processo de treinamento. Só que era muito... Os próprios instrutores, eles não queriam formar aquele grupo. Então, eles fizeram de tudo para dificultar a vida daquele grupo. O que aquele grupo fez? Se reuniu, vamos fazer por todos. Não vai ter um melhor ou outro pior. Se passa, irão passar todos. Né? O que eles começaram a fazer? Cada um tinha uma força dentro do grupo, tinha um tipo de conhecimento. E eles começaram a se ajudar, dando aula, tendo mentores dos outros, para que na hora do teste todos passassem juntos. Né? E isso é uma prova de caráter, é uma prova de que a equipe é mais importante do que o individual. Né? Então, para mim, aquela frase, ela fala realmente o que é, Éder, assim, de que caráter é... Deixa eu até ver se eu tenho ela aqui, só para lembrar dela, como foi. Essa aqui. Talento é bom, mas caráter é tudo. Se o talento natural determina o ponto em que as pessoas começam, o caráter adquirido afeta a distância que elas percorreram. Mas habilidades de caráter nem sempre estão à vista de todos. Quando não olhamos além da superfície, corremos o risco de perder um potencial oculto de pura genialidade. Outro exemplo que ele dá sobre isso é do Tom Brady, né? Do futebol americano, que ele foi escolhido lá no draft, ele era a escolha número 199 e foi o maior da história. Né? Então, a distância que ele teve que percorrer para chegar até lá foi uma distância muito maior do que muita gente, e isso também tem que ser valorizado. Né? Isso é o caráter, né, da pessoa. Então, acho fundamental também, cara. E é claro, falamos do esporte, isso no mundo corporativo também. Não é? Sim. Eu já tive liderado que tinha um potencial aí, a gente falou, né? Você falou do talento, né? Que infelizmente eu tive que tirar porque não tinha caráter. E aí a questão comportamental, orgulho, aí a gente volta na questão que a gente falou no tópico atrás, a questão da historicidade, né? Por mais que eu busquei conhecer a pessoa, entender o passado, o estado atual dela, mas quando chegou o ponto de comprometer o resultado, e não é apenas aquilo de você eliminar a pessoa porque realmente está atrapalhando, não. É realmente chances, oportunidades, conversas, mas é uma questão de decisão. Aí é onde entra a questão do acordo. Todos precisam estar
ter o acordo e estar comprometido com algo maior. Que é algo maior esse? O planejamento, realmente aí onde entra o branding nosso, que a gente aplica, é que a marca, o propósito da marca, o propósito da empresa, ela é um modelo de gestão. Por isso que a gente entende o branding como modelo de gestão, que todas as decisões nas 4 esferas que a gente considera uma empresa, operacional, a parte de marketing comercial, financeiro, administrativo, e a questão do próprio, a parte administrativa, de uma maneira geral, dentro desses 4 pilares, todos eles precisam estar voltados para o propósito da marca. Por exemplo, um call center ou uma parte de suporte, ela precisa atender tão bem o cliente como na hora de vender. Então, todos esses aspectos precisam estar alinhados com o propósito da marca. Então, o que é o propósito da marca? É realmente o objetivo. E todas as partes de uma equipe precisam estar alinhadas e estar com todos os seus esforços convergendo para o resultado. E aí, infelizmente, essa pessoa, ela realmente não deu para a gente continuar com ela na equipe por causa que ela só olhava para si porque ela era boa e todo o trabalho do restante da equipe era ruim, enfim, e todas as questões de atrapalhar mesmo o resultado, de até boicotar muitas das coisas, travava informações, só que era uma pessoa que, se tivesse alinhada, aí é onde entra a questão que não é uma questão apenas de comportamento por causa de um resultado de um trauma ou um fator emocional lá do passado, mas realmente uma questão mesmo de caráter, onde ela queria, de alguma forma, se sobressair em relação ao time. E isso, por exemplo, a gente tem equipes assim, por exemplo, do futebol, o Messi, todo mundo elogia absurdamente ele, porque além do talento, é um ser humano que tem um carinho com o time, com os companheiros, e busca, de alguma forma, servir o time de uma maneira extraordinária. E todos os times que ele faz parte, pelo menos assim, conquistou um resultado muito significativo. E é isso, e como que realmente essa questão do caráter, que vai realmente muito além do talento, e como isso, a questão do caráter, isso acaba gerando uma força assim surreal para a conquista de resultados, né? Não, exato. Até pode acontecer em algum momento de você ter alguém com um ego muito grande, que queira fazer tudo sozinho e que, ok, conseguiu alguma coisa. Não, acho que outro dia nós estávamos conversando até o exemplo da Copa de 94, né? Que tinha Isso, um Romário, que era o cara que era o estrela, e que ele sabia que era, e um ego tremendo. E aí o time todo disse: não, peraí, nós precisamos desse cara para esse momento. Vamos trabalhar de alguma maneira para que o cara dê o máximo dele, que a gente colhe os resultados nesse momento. Então, beleza, para aquele momento funcionou. Para longo prazo, não funciona. Então, essa compreensão, assim, né? Claro, ele não era, ou pelo menos não foi, naquele período, um problema de caráter, é muito mais um problema de ego, né? sim, Até porque eu não posso falar se a pessoa, sim. o caráter dela, né? Mas ali era uma questão de ego. Se realmente é uma questão de caráter, onde está minando o trabalho do grupo todo, a melhor forma é afastar. Não tem, não tem como manter num grupo, porque com certeza vai interferir no resultado. Às vezes, um time, né? Que aí é um grupo, né? Quando tem uma pessoa assim é um grupo, mas um time sem ter um talento muito grande performa muito melhor do que tendo
esse talento, assim. Tem um exemplo que até em alguns treinos corporativos eu passei. Eu não vou lembrar o ano certo agora, 2018, talvez, eu posso estar errado, tá? Vamos deixar o ano de lado, mas o revezamento 4% de atletismo. Revezamento 4% de atletismo são 4 atletas que correm 100 metros, né? São 2 curvas e 2 retas que fazem a passagem de bastão, né? E que no final é o campeão. Esse é o revezamento 4% do atletismo. Tem um campeonato mundial de revezamento, né? O Brasil fez a final desse ano. Sim. Os atletas americanos, todos os 4 atletas americanos, eles faziam tempo para baixo de 10 segundos. Todos eles. O Brasil, nenhum atleta fazia tempos abaixo de 10 segundos. Quando você coloca, porra, eu tenho 4 caras que são mais rápido do que 4 caras e, porra, é muita coisa ali, né? Esse tempo, assim, fazer acima de 10 segundos e abaixo de 10 segundos, Estados Unidos deveria ganhar. O Brasil ganhou essa competição, foi campeão mundial de atletismo. Porque 4 atletas comprometidos com aquela prova, onde fizeram um trabalho melhor que os Estados Unidos. O caráter, ele foi maior do que os americanos e conseguiram o título. Apertado, mas conseguiram. Então, vê como nem sempre o individual, né? Posso ter 4 estrelas no meu time e não consegue trabalhar junto, não funciona. Essa questão, você falou de 4 estrelas, a gente teve um exemplo maravilhoso na Copa de 2006, que tinha ali 4, 5 estrelas, só que para realmente aquele time jogar como uma equipe, não conseguiram os resultados. Não aconteceu. E a questão também da atenção muito focada, né? Porque naquele último jogo Brasil e França, por exemplo, pelo menos na minha conclusão, e muitos comentaristas falam a mesma coisa, o Roberto Carlos ele não cumpriu o seu papel naquele momento. E como é que o momento é algo assim que pode dar a vitória, mas também pode causar uma derrota muito significativa quando a gente, de alguma forma, naquele momento, não consegue realizar, né? E como é que a gente pode trazer essa reflexão aí, tanto né, como eu falei, do esporte, mas dentro da tua visão e de gestão? Éder, assim, nesse caso, desculpa, pode terminar, desculpa, eu te cortei, achei que Não, tinha é isso, terminado. é isso, já concluí mesmo. Como é que você enxerga isso aí, essa questão? Assim, eu lembro de algumas coisas que falaram também naquela época, lances parecidos, a falta daquele local onde foi cobrado, da forma como foi feita, o Roberto Carlos agiu da mesma maneira. Ele não foi lá para defender. Posicionamento igual. Só que com França foi gol e com os outros não tinha sido gol. A tática do time não era para o Roberto Carlos fazer aquela função. Não era. A França estudou o time, viu o comportamento de cada um, né? Fez o lance e fez o gol. Ok, né? Mérito da França? Sim. Porém, mostra uma situação. Eu faço só o que eu tenho que fazer. Eu não vou fazer algo a mais. O Roberto Carlos poderia estar
mais atento ao lance. Ok, não é a minha função estar lá, mas eu estou atento, eu estou vendo que eles vão fazer algo diferente. Eu também preciso fazer algo diferente. Que essa questão, eu faço só Excelente. o meu. O que nós combinamos é só o que eu vou fazer. Não, você pode e deve estar prestando atenção no todo e dar algo a mais. Fazer uma cobertura, marcar alguém que não seja a tua função, porque você está atento no cenário macro, não só naquela tua quadradinho que você tem que trabalhar. Então, acho que valeu a analogia, foi o exemplo que você deu foi ótimo, e eu acho que a analogia é muito boa para o Perfeito. nosso dia a dia. Nisso você falou, né? É um assunto que até nas minhas palestras eu cito um testemunho, até meu, que eu estagiei durante meu período de faculdade num orquidário aqui, até de Teresópolis, né? Um orquidário que é referência na América Latina por ter algumas espécies de orquídeas. Então a gente recebia muito grupo, tanto de todos os cantos do Brasil como de fora, né? E ali eu era o estagiário. E minha função ali era cuidar da parte ali de publicidade e tudo mais ali, o e-commerce. E tinha períodos que eu ficava atendendo ali, vendendo, né, recepcionando as pessoas, tudo mais. Mas uma coisa assim que eu me recordo que foi muito muito bacana e muito significativo para mim foi porque como eu já me comunicava em inglês, então a gente recebia muita gente de fora. E teve um pessoal que veio da Finlândia para visitar, e só que era dia de semana, então a gente não abria as estufas. Aí eu, até, como eu estava sozinho na época, nesse dia, o que eu fiz? Dia de semana, movimento baixo, minha função era não abrir. E também não era assim, fazer um tour, mas aproveitei a oportunidade aí, enxergar a oportunidade de você fazer diferente e saber que aquilo, de alguma forma, vai gerar um resultado para o todo. O que eu fiz? Eu vi que aquele grupo tinha um brasileiro, que era um biólogo, que estava fazendo ali a apresentação das orquídeas e tudo mais, e eu fiquei do lado desse biólogo, que comunicava em inglês com os finlandeses. Primeiro, eu fiquei colado com esse cara, absorvi tudo, e aí eu falei, não, aí eu levei eles nas estufas, fez aquele tour e tal. Naquele dia, a gente, todo ali fiquei ali quase 2 anos estagiando, nunca vendeu tanto quanto naquele dia, porque os finlandeses ficaram fascinados e tudo mais. E aí eu aproveitei e peguei umas dicas com a questão do saber se relacionar, né? Eu peguei as dicas com esse biólogo. Como é que é esse termo aqui em inglês da anatomia da orquídea, que assim, para quem é orquidófilo, assim, é algo maravilhoso, principalmente para quem não conhece, vale a pena conhecer, que é um mundo assim muito muito legal. E aí eu aprendi a palestrar sobre orquídeas em inglês. E aí, muitas oportunidades surgiram depois dessa, porque eu, na verdade, busquei apenas fazer um pouco a mais. Não foi nada Exato. absurdo, mas um pouco a mais. E como isso me desenvolveu para a vida e depois saí de lá, enfim, e foi uma trajetória. E isso é assim, como é interessante a questão primeira de você estar preparado e realmente fazer a mais, e também a questão do relacionamento. Dentro do meu livro, Exato. que eu faço meu objeto de estudo, de doutorado, e a metodologia do nosso trabalho, eu trago o case da Coca-Cola. Por que a Coca-Cola, você tem ali 2 litros de Coca-Cola e 2 litros de um outro refrigerante similar? Por que as pessoas pagam, por exemplo, hoje uma média da Coca-Cola de 2 litros é R$10? Por que as pessoas pagam com mais facilidade R$10 e não pagam R$5 num refrigerante de cola similar? Né? Então, dentro desse aspecto, eu desenvolvi 5
pilares que a Coca-Cola tem que são aplicáveis a qualquer empresa e a qualquer negócio, que é uma boa marca, que é um bom produto, uma boa embalagem, uma boa comunicação e um relacionamento. E são os relacionamentos que geram sustentabilidade para os negócios. E você consegue aí se diferenciar e fugir da guerra de preços. E trazendo isso para o esporte, é aonde a gente tem, por exemplo, o caso do Cristiano Ronaldo, que a gente tem o caso do Pelé, do Zico, que terminava o treino, o Zico ficava batendo falta, assim como o Rogério Ceni, diversos atletas que foram referências nas suas épocas, porque eles não fizeram eles saíram da questão mediana, eles fizeram o a mais, né? E tem tudo a ver com essa tua abordagem aí, né, Giovanni? Tem, sim, eu acho que o fazer algo a mais, né, sempre é importante. Vamos só para não confundir com o que nós falamos antes, né? De tomar cuidado para não exagerar, e agora nós estamos falando em fazer algo a mais. É tudo dentro de um planejamento, tudo dentro de um motivo aonde você não extrapole, né? O não chegar à exaustão não quer dizer que você não vá trabalhar para melhorar a cada dia, dentro de um limite, né? Excelente. Então, essa dedicação um pouco a mais, seja para você melhorar ou para ajudar os outros a melhorar, isso é fundamental, não é? Porque um cara como esses, Cristiano Ronaldo, a cobrança que ele faz não é só para ele jogar melhor, é para que todos os companheiros de time também joguem melhor. Não é? Isso tu aumenta o nível, aumenta a qualidade de todo mundo, tudo dentro de um limite. Mas com certeza, um pouco a mais, todos conseguem fazer, todos, em qualquer situação. Vale muito a pena. E tem a ver com o título aqui, né? Que são os limites da alta performance, né? Aonde é esse máximo que a gente que continua sendo sustentável, não gera lesão e cria-se uma condição toda para a conquista de resultados, né? E é isso. Exato. Resultado sem esforço, eu particularmente eu desconheço, né? Não acontece. Não Né? acontece. Sem dedicação, sem desconforto, você não consegue ter grandes resultados. Você pode ter um ou dois, mas você não tem uma continuidade de bons resultados. Sim, sim. É isso, Giovanni. Então, meu amigo, assim, para a gente poder finalizar, o que assim você pode assim, qual o conselho que você daria para um atleta, seja atleta, né, de alta performance, principalmente para líderes, para empreendedores, né? Qual seria assim o único conselho, talvez assim o melhor conselho, ou que fosse assim a chave para a conquista de resultado, mas ter uma longevidade dentro desse aspecto de performance? Eu acho que ela tem. São três pilares, né? São três pilares que eu tenho construído a minha metodologia, né? Legal. Que é o pilar de estratégia, que você tenha uma estratégia bem definida, que você tenha um processo de treinamento bem organizado e que você tenha relacionamentos e pessoas que contribuem para esse processo. E aí você atinge o resultado. E isso ele vai sendo uma sinergia. Você tem estratégias, você treina as pessoas, não é, para que se atinja o resultado. Atingir o resultado, uma nova estratégia, não é? Novos treinamentos. Se precisar fazer um ajuste nas pessoas, se faz um ajuste nas pessoas, como você falou. Então, são três pilares, né? Pessoas, estratégia e preparação ou treinamento para se chegar aos resultados. Eu acho que Perfeito. essa é a chave. Perfeito. Ou seja, não existe performance sem respeito ao corpo, ou seja,
todo o ser humano, que a gente, né, não é apenas o corpo físico, né, mas todas as instâncias do nosso ser, né, e ao tempo, fator que realmente é uma moeda que não tem volta. E assim, e Exato. uma frase minha, né, que eu gosto muito de citar, que é a verdadeira vitória é quando você ganha fora sem perder por dentro. Exato. É. Perfeito. Perfeito. E é isso. E Giovanni, a gente, na nossa conversa anterior, a gente até conversou alguma coisa a gente já buscar, de repente fazer um evento presencial, e dentro da tua metodologia que você aplica pessoalmente, né, nas empresas, a gente trabalha dentro desses três pilares da sua metodologia. É passado alguma coisa em relação a isso, né? E aí a Uhum. gente trabalha com questões de comunicação, liderança, como é feita essa comunicação no mundo esportivo, como é feita a liderança, né? A Legal. própria gestão de grupo, né? Como é que você forma um grupo, como é que você treina o grupo, como é que você lidera esse grupo, né? Então, é nesse círculo aí que a gente trabalha, com certeza. Então, a gente já acredito que no futuro próximo a gente já possa estar fazendo um lançamento aí de um treinamento presencial. Essa estrutura tua é um dia, meio-dia? Como é que você trabalha? Então, eu sempre trabalhei junto com uma equipe, né? Então, eu tinha uma inserção, a minha parte não era uma parte muito grande, né? Que se Uhum. falava, além dessa parte conceitual da alta performance, né? Se falava dos cuidados com a saúde. Então, Perfeito. nós fazíamos algum tipo de atividade física, porque aí, quando você está falando em equipe, você até trata dos pilares, mas e aí, beleza, e o cuidado pessoal? Como é que eu faço? Quais são as atividades, né? O que eu posso fazer no meu dia a dia? Levantar, alongar, trabalhar um pouco de respiração, a importância de uma caminhada, a importância de um treinamento de força. Então, era sempre estruturado em conjunto, não é? Então, aí depende de como a gente vai querer fazer esse evento, aí a gente pode estruturar da Maravilha. melhor maneira possível. Isso aí. Perfeito. Então é isso, Giovanni. Quero te agradecer. Assim, foi muito bom. 1 hora e pouquinho de papo, que se a gente deixar, tem muito assunto. Isso já fica aí a gente já tem algumas pautas já para uma próxima, que a gente pode com certeza trabalhar. Mas eu acho que é isso. Acho que para essa questão dos limites dentro desse tema que a gente propôs, né? Os limites da alta performance, a gente pode resumir que existe o equilíbrio, existe realmente um limite que a gente trabalha e gosta muito de fomentar, que é tudo com equilíbrio e autoconhecimento, entender os limites, sejam físicos, sejam emocionais, mas tudo com uma ajuda também profissional, isso faz toda a diferença, né? E é isso, quero te agradecer. Não sei se você tem mais alguma consideração final. E é isso, quero te agradecer do fundo do coração pelo teu tempo, por essa oportunidade. E que acredito que no futuro próximo a gente vai ter muita novidade aí para poder ajudar as pessoas, né? Não, com certeza. Não, é só agradecer mesmo, Éder, foi um papo muito bom mesmo. É sempre bom encontrar pessoas com que a gente consiga conversar em alto nível, conversar Pô, sobre esses maravilha. assuntos, eu acho que é fundamental. Quanto mais conversarmos, mais aprendemos também sobre esse assunto, que é algo que contribuir com as pessoas, né? Em que elas Sim, tenham consigam se sentir produtivas e se sentindo bem, né, com saúde e motivadas, né, para trabalhar no seu dia a dia da melhor maneira possível. Eu só quero te agradecer.
Foi muito bom esse papo realmente e estou à disposição. Em breve a gente pode organizar esse evento presencial, que vai ser muito, muito bacana também. Mas muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado Isso mesmo. aí. Valeu, Giovanni. E é isso aí, pessoal. Então, fica ligado. A gente vai ter outras oportunidades, outros papos desse, com o Giovanni e outros convidados. E né, o nosso desejo é que, de alguma forma, toda essa nossa conversa possa contribuir com a tua melhor performance em todos os aspectos da sua vida. É isso aí. Um abraço. Deus abençoe. Obrigado, Giovanni. Isso aí. Até a Valeu, próxima. gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Isso aí.